E aí tem um outro lado, que é o lado da narrativa, né? Como você falou, da parte super-heróica, que é um filme, é uma história que ainda assim quer ser contada dentro do universo cinematográfico da Marvel. E aí, desse ponto de vista, aí tem pontos positivos e negativos que eu consigo balancear, assim. E nem tudo me agrada, na verdade. Eu senti muitas pontas soltas, muitas coisas que poderiam ser muito melhores. E também algumas coisas que, tipo assim... Parece que rolou uma mudança de última hora por causa de bastidores mesmo. Que eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Legal. Em relação a, tipo, a Shuri, a história da Shuri, né? O arco que ela passou. E em relação às coisas, tipo, que eu acho que poderiam ser talvez um pouco mais exploradas, né? A gente até falou recentemente lá no Pipocando sobre essas mudanças que tiveram na pré-produção e produção do filme, porque existia muito receio de como contar essa história, né? Vários atores ficaram com o pé atrás também de participar de uma história que não ia ter o Chadwick, ou como que isso ia funcionar, né? Pra quem é muito fã do cara. E é uma situação super delicada, porque ele era fantástico e ele era a estrela desse filme. E o filme, ele transcendeu, digamos assim, do ponto de vista que ele virou um marco no cinema, né? Por diversos motivos. Levou os super-heróis pro Oscar, que também é uma coisa super importante, foi um marco também, todo mundo prestando atenção mais nessas produções. Então, é um filme que vem com um legado tão pesado, né, e tão foda, que existe, eu sinto que foi uma produção que todo mundo teve muito dedo, assim, sabe, todo mundo tava muito apreensivo de como ia conseguir fazer. E aí, eu acho que pelo menos isso é uma coisa que eles conseguiram, né, evitaram, eu acho que todo mundo que assistiu, não vi ninguém falando assim, nossa, foi fora do tom, fizeram um negócio que não homenageou, ou que, sabe, deixou de preservar o legado do primeiro filme. Então, pelo menos desse ponto de vista, eu acho que a coisa foi bem. Victor, fala aí o que você achou. Não, inclusive, o próprio diretor, o Ryan Coogler, teve essa dúvida, né? Como vou fazer? Ou até vou fazer, porque ele considerou parar de fazer filme. Tipo, até a carreira dele, né? Ele queria pausar a carreira. Caramba! Ele não queria mais fazer filme nenhum. Teve um momento que ele passou por isso aí. Só que aí ele acabou decidindo seguir em frente, né? Pela própria conexão entre os dois e honrar o amigo, né? Que ele perdeu. Então... E, curiosamente, eu acho que o filme tem isso como um elemento de metalinguagem. Existem vários elementos ali que eu considero metalinguísticos na morte do T'Challa com o Chadwick, que a gente pode falar depois disso. Totalmente, então, né? E isso é legal, sim, né? Principalmente, acho que principalmente as coisas não ditas, né? No filme. Que são as coisas que a gente só pode preencher com a realidade, né? Com o que aconteceu no mundo. Isso, eles deixam bastante esse espaço, né? Eles, em nenhum momento, eles brincam com uma coisa que é bem perigosa, na verdade, e fazem isso bem, né? Que é você claramente está falando de um acontecimento da vida real. Então, é um filme de ficção que está falando com o público sobre um acontecimento real, da vida real. E você corre o risco de passar do limite e ficar uma coisa, calma, então a gente não tá assistindo um filme de ficção, a gente tá falando sobre um fato histórico. E eles, na minha opinião, eles conseguem fazer isso de uma forma bem sutil, assim, bem legal. Eles o tempo todo estão falando pra gente, estamos falando sobre o Chadwick Boseman, aparece na tela diversas vezes, aparece que é uma homenagem, aparece o nome dele, né? E ao mesmo tempo eles preservam a história, não fazem isso de uma forma que perde a imersão, né? Isso que eu quis dizer. Sim. Sem aprofundar ainda na história da Shuri, mas essa coisa do... Só avisando vocês, gente, quando for começar a ter spoiler, a gente avisa vocês, tá? Por enquanto a gente vai sem spoiler. Beleza. Então, eu acho que rola quase falei que morreu. Quase. Nossa, as pessoas iam ficar um pouco chateadas com você se você desse um spoiler assim, sem aviso, tá bom? Toma cuidado. Acontece. Mas então, essa própria decisão, o pensamento do Ryan Coogler de não seguir em frente, de não saber lidar com isso, e até a decisão ser tomada, eu vejo um pouco disso, eu acho que ele passou um pouco dele pra personagem e a trajetória que ela tem no filme referente a lidar com a perda. Aí depois a gente pode entrar mais nesse caminho.
E acho que também tem até uns detalhes, né, dela falar que o irmão escondeu a doença por um tempo, né, e... Sofreu em silêncio, né? Isso, sofreu em silêncio, é um momento bem pesado, né, que ela fala, e tem... Tipo, aconteceu isso, né, depois, né, a gente soube que ele não contou, né? Que ele preservou o máximo de pessoas possível. Isso é uma sacada muito boa de colocar o motivo da morte da personagem ser o mesmo motivo, né? A mesma causa da vida real. Exato. Porque daí você pode ter os personagens daquele filme falando sobre isso e você faz esse paralelo direto com o que aconteceu de verdade, né? E torna a dor desses personagens ainda mais real, né? Isso. Não, então, nesse sentido, é muito legal. Mas, assim, vamos lá. Em resumo, eu gostei muito do filme e de assuntos que ele trouxe e também a ousadia que ele teve, que eu acho que alguns desses filmes e séries da fase 4 da Marvel também tiveram, mas nem, assim, tão acertados, né? Mas eu acho que ele trouxe abordagens importantes, temáticas. Em alguns momentos eu acho que ele até se difere bastante da fórmula Marvel, herói, na construção dos atos, no desenvolvimento dos personagens. Aí, quando a gente diz que ele falha, é nesse momento mesmo de... Eu não acho que foi feito de uma forma muito ruim. Eu acho que é melhor do que acontece no Doutor Estranho, mas tem que ter aquele momento de preencher mesmo o espaço para Coração de Ferro, para Thunderbolts e outras produções que vêm aí. Mas eu acho que, assim... A narrativa, eles fizeram pelo menos, eu acho que umas 5 versões do roteiro, então eles foram tentando refinar ao máximo o que dava a partir do momento em que você já tinha um plano, a estrela do filme morre, você tem que, tipo, fazer tudo. Assim, então, nos 4 anos entre um filme e outro, foi bem no meio, né, desse intervalo que aconteceu a morte do Chadwick. Então as coisas têm que mudar drasticamente. Eles tiveram muito menos tempo, então, de planejamento, e acho que eles conseguiram amarrar bem as pontas suficientemente bem dentro desse período. De um modo até que eu diria que eu, pelo menos, não consigo imaginar esse filme sem o falecimento do T'Challa, né? Seria Com outro certeza, filme. seria... A história inteira depende disso, né? Exatamente. A história, isso é o motivador de toda a trama, né? Não é como se eles... E com certeza existia outro motivador. Então deve ter sido um desafio pra equipe de roteiristas, né? E pros manda-chuvas, né? Que decidem pra onde essa história tem que ir. Porque a gente tem que lembrar que não é um filme desconectado, né? Onde os criadores podem simplesmente ir lá e falar, não, então vamos contar uma outra história um pouco diferente. Não é bem assim que a banda toca, porque tem que cumprir ali uma... Digamos, o que acontece nesse filme acontece no universo, né, que tá sendo criado. E imagina, cara, o trampo que deve ter dado quando eles descobriram que eles iam ter que abandonar, então, porque, gente, cinema tudo tá conectado, né? Quando você decide mudar a história, a equipe de design de produção tem que começar a trabalhar tudo de novo, porque você mudou a temática, você muda as cores, você muda tudo, né? Tudo no filme vai ter que ser refeito, repensado. Então, é um desafio gigantesco. E outra, ou você faz um recast, ou, de fato, você mata o personagem. Assim, seria muito fora da realidade a gente imaginar uma trama em que o T'Challa saiu de férias e a Shuri tem que, né, consertar as coisas. Não ia pegar bem. Não ia pegar. Sim, não tem como fazer isso. E substituir também seria... Muito delicado, né? Teve até essa discussão, né? Tinha gente que teve até petição online pra substituírem, ao invés, e inclusive o irmão do Chadwick Boseman, até um familiar falou, poxa, ele mesmo queria que o personagem continuasse, porque o personagem é maior do que ele, etc e tal. Mas eu acho que eles conseguiram manter o valor desse personagem. Ele morre na história, mas ele vive, né? Digamos ele assim. Ele se imortaliza, né? Isso, da mesma forma que o Chadwick se imortalizou na vida real, esse personagem, pra Marvel, pro lore que tá sendo contado ali, ele se imortalizou também. E por quê? Por causa dessa decisão inteligente de fazer a trama da história derivar da morte dele. Então, como ele é o motivador de tudo, a partir de agora, tudo que acontecer com Pantera Negra
deriva desse grande acontecimento que é esse falecimento, entendeu? Então, a gente pra sempre vai lembrar deste momento... É um divisor de águas. Exatamente, esse divisor de águas. Então, tudo isso é bem interessante, assim. Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube. Você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito. Valeu!